A todos, o meu nome é Pedro Quadrado, eu sou personal trainer e vou falar hoje de um tema que várias pessoas vêm perguntar, que têm dúvidas em relação à prescrição de treino. Esse tema relaciona-se com alguns problemas e algumas patologias do joelho. Hoje, em particular, vou falar de um síndrome femoropatelar, que muitas vezes nos aparece no ginásio algumas indicações para reforço muscular e às vezes ficamos um bocado perdidos sobre aquilo que é o mais indicado ou o menos indicado. E eu vou-vos dar este exemplo, que é um exemplo bastante prático, que tem a ver com o seguinte. Um colega que me procurou exatamente com essa dúvida: olha, Pedro, eu não faço muito bem a ideia do que é que devia fazer, e eu, de forma a tentar ajudá-lo, não lhe dei logo as respostas todas e tentei pô-lo a pensar um bocado sobre o assunto, sobre o que é que deveria fazer. Então começamos no aquecimento. Essa questão do síndrome femoropatelar, eu hoje não vou evoluir muito, nem escavar muito sobre o que é para vocês também irem procurar, também faz bem. E vou-vos falar um bocadinho sobre, para ver se vocês conseguem depois também escalar, que é para perceber o que é e o que é que nós devemos fazer, o que é que não devemos fazer. E a ideia dele foi, a primeira ideia foi: olha, vou começar o aquecimento na bicicleta. E eu perguntei-lhe, então, mas e porquê a bicicleta? Ele falou-me, olha, porque não tem impacto, e porque a pessoa está ali sentadinha e se calhar é um exercício mais fácil. Pronto, a ideia era excelente, mas no caso do síndrome femoropatelar, o impacto não vai ter grande diferença, porque a lesão não é a nível dos meniscos. E a lesão agrava e piora os sintomas quanto mais eu dobrar o joelho. Muitas vezes as pessoas vão referir que têm dor a subir escadas, mais dor ainda a descer escadas. Porquê? Porque depois há uma maior flexão do joelho, há uma maior pressão da rótula contra o joelho, o que agrava esse sintoma. Então a lógica será eu diminuir as atividades onde tenho uma grande flexão do joelho, independentemente das atividades que eu vou fazer. E olhando para as máquinas que habitualmente existem no ginásio, se calhar, mesmo tendo uma indicação de que tenho um síndrome femoropatelar, o ideal é eu levá-la para a passadeira, que apesar de ter impacto, se ela não tiver nenhuma lesão associada, neste caso no nível dos meniscos ou outra coisa a nível dos côndilos que possa provocar a dor, parece-me ser mais indicado do que a passadeira. Ou ainda uma máquina que é o step, uma máquina de step, onde a pessoa, se não descer muito, se fizer um movimento com uma pequena amplitude, também dobra pouco o joelho. Além disso, no step, ela pode controlar a posição dos joelhos, a pressão do pé, onde é que faz mais força, se é igualmente distribuída, ou se faz mais pressão à frente ou atrás. Portanto, parecem-me soluções inteligentes para eu não agravar ou não manter algum sintoma. Se a pessoa traz a recomendação de reforço muscular, por exemplo, eu posso começar por aí esta dúvida no aquecimento. E depois na prescrição do treino, eu vou ter em atenção a amplitude com que faço os agachamentos, ou a cadeira extensora, ou o movimento do lunge. A pessoa provavelmente vai conseguir fazer tudo, mas provavelmente com uma menor amplitude. O que é que podemos fazer? Diminuir a velocidade de execução para aumentar o tempo de tensão que o músculo recebe, de forma a aumentar a carga do exercício, em termos de resistência, e depois diminuir alguns exercícios que possam ser de maior risco, como agachamentos com uma amplitude de movimento muito grande. Por exemplo, se a pessoa fizer aulas de grupo, nós podemos educá-la no sentido, pode dizer ao professor, eu tenho uma patologia no joelho, eu não devo descer muito, para não complicar. E a pessoa refere isso, o professor já está sob alerta, e inclusive o próprio profissional de grupo pode corrigi-la, olha, eu acho que está a descer demais. E estamos a trabalhar numa prevenção e a trabalhar em conjunto também numa reabilitação deste caso, que é algumas lesões associadas à rótula, que a pressão da rótula é maior, quanto mais o joelho está fletido, há maior pressão da rótula contra o joelho, que vai aumentar os sintomas ou piorar a situação existente. Por isso há casos em que, de facto, a passadeira, com alguns problemas no joelho, pode ser uma boa solução, a diminuição da amplitude de movimento pode ser uma boa solução,
Inclusive em alguns exercícios isométricos, onde não há movimento, a pessoa tem melhorias alguns graus acima e abaixo. Portanto, podemos trabalhar sem movimento por vários graus de, de trabalho. Por exemplo, na cadeira extensor ou no lunge, eu fazer por determinado período de tempo parado na mesma posição, avaliar a fadiga que a pessoa tem nessa posição e depois, ok, agora vamos um bocadinho mais abaixo. Ah, mas aqui já me dói o joelho. Ok, então trabalhamos mais acima. E podemos registar isso e perceber quais as amplitudes, quais os tempos, sem que haja sempre movimento e principalmente movimento com grande amplitude, dobrando muito o joelho, sendo esse o fator que vai fazer mais pressão e que vai aumentar os sintomas.